Bom, então aqui é uma aula de exercícios, né, para a gente resolver juntos os exercícios, discutir dúvidas em exercícios e na matéria também. Eu separei aqui alguns exercícios, alguns da lista, outros exercícios de outros livros, né, que eu não cheguei a incluir na lista. Mas eu sempre começo perguntando, né, se tem algum exercício que vocês querem discutir primeiro, da lista de oscilações de ondas. Se tem alguma parte da matéria que não ficou muito claro. E aí? Não começou a lista, ok. Márcio, você já começou? Lembrando que sábado agora é um sábado letivo, tá? Então vai ter videoaula na quinta, com velocidade de ondas e fenômenos ondulatórios. Velocidade de ondas em cordas, tá? E fenômenos ondulatórios. E no sábado vai ter ondas estacionárias e vai ter introdução a ondas sonoras. Tá? Então quinta-feira tem videoaula, sábado vai ter videoaula também. Ah, tá, beleza. Vocês vão no tempo de vocês, tá? E segunda-feira que vem é feriado, é recesso, na verdade, né? Dia 12 é feriado, segunda-feira é recesso, por isso que sábado, inclusive, vai ser um sábado letivo. Não entendo muito a lógica que você dá um feriado para repor no sábado, né? No meio do ensino remoto, mas tudo bem. E aí na quinta-feira que vem, então no dia, cadê? 14, né, de outubro, vai ser uma aula de revisão, tá? Eu separei para fazer uma aula de revisão, 1h30, então a gente vai rever toda a parte de oscilações, toda a parte de ondas, lembrando que a prova não cai em oscilações amortecidas e forçadas, tá? Eu gravei um vídeo aula para vocês de oscilação amortecida, de oscilação forçada, muito para passar os fenômenos de ressonância e batimento para vocês, principalmente ressonância, tá? Mas eu não cobro isso em prova. Toda vez que eu já coloquei, os exercícios de oscilação amortecida e forçada, elas... Enfim, eu achei melhor, já tem um tempo que eu acho melhor não cobrar. Eu sempre dou a aula de oscilações amortecidas e forçadas, mas eu acabo não cobrando em aula, em prova, desculpa. Tá? Então, nossa programação até agora tá isso, tá? Quinta, aula de videoaula, sábado, videoaula, segunda não tem aula, quinta-feira, dia 14, aula de revisão, para chegar no dia 18, vai ser a prova fechada nesse caso, tá bom? Bom, como vocês vão começar a lista, eu vou seguindo fazendo os que eu preparei, tá? Vou focar aqui para apresentar. Mas vocês já assistiram às aulas, pelo menos? Vocês estão estudando essa parte de oscilações de ondas ou também não pegaram ainda para estudar? Beleza. Jóia. Bom, deixa eu aumentar isso aqui, né? Tá aqui. Eu peguei esse exercício aí que ele dá uma repassada, né? Ele passa um pouco por quase tudo de oscilações. Uma massa m é presa a uma mola constante, força igual a 75 N por metro, e oscila. Aí a figura aqui mostra um gráfico de sua componente da velocidade. Então, aqui já é um detalhe, né? Não, é um gráfico de posição, tá? É da velocidade em função do tempo, em centímetros por segundo, inclusive. E através do gráfico, a ideia é usar as informações contidas no gráfico, né? E a informação que o exercício me passou para poder achar esses vários parâmetros aqui do movimento.
Então, a primeira coisa, né? O que é essa informação que o exercício passou para nós? Né? O que é 75 newtons por metro? Essa unidade, né, newtons por metro, ela nos remete ao quê? Nesse contexto, né, você tem uma massa, ele não passou o valor da massa, inclusive, preso numa mola oscilando. O que é esse negócio? 75 newtons por metro. Momento? Não, não é momento. Pensa nas unidades que estão envolvidas, né? 75 newtons por metro. Então a gente está fazendo o quê? A gente está dividindo o quê pelo quê? Isso, força por o quê? Por espaço. Então, 75 newtons de força por metro de alguma coisa. Né? Então, o que significa essa informação? 75 newtons por metro, nesse contexto aqui de massa presa numa mola. Joia, é a constante da mola, né? É a proporção entre a força que você aplica e a deformação da mola no espaço. Então, isso aqui ó, é a constante da mola, constante K. Então, vamos lembrar, isso aqui passou a ser um oscilador harmônico simples do tipo massa-mola. Vamos lembrar agora o que a gente sabe sobre esse sistema massa-mola. Ele obedece à equação do oscilador harmônico simples, que associa a aceleração dele e o espaço. E vocês lembram aqui o que representa essa constante ômega 0 ao quadrado no sistema massa-mola? Não, beleza. A gente monta aqui a equação. De onde que surgiu essa equação aqui diferencial? Ela veio da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. No caso, a força resultante é a força elástica, que é do tipo menos K vezes x. Substituindo que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo, ficou m d ao quadrado, isso aqui é menos kx. Passando a massa para lá, ó, eu caio naquela equação. Isso é menos k sobre m vezes x. Ó. Então, agora comparando essas duas equações aqui, ó, eu posso dizer que o ômega 0 ao quadrado, então, vale quanto? Representa o quê, né? Não é nem que vale quanto, é o que representa a frequência num sistema massa-mola. O que influencia na frequência natural de vibração dele. Comparando essas duas equações diferenciais. É a mesma equação diferencial, tá? Eu só peguei uma coisa e chamei de ômega 0 ao quadrado. Bom, comparando essas duas coisas, ó, derivada segundo no espaço no tempo, derivada segundo no espaço no tempo, é igual a menos, ômega 0 ao quadrado vezes x, k sobre m vezes x. Então, ômega 0 ao quadrado é k sobre m, né? Então, uma maneira de determinar a frequência seria por aqui. Sabendo a constante elástica e a massa, eu consigo calcular a frequência, mas eu não sei a massa. Então, não é uma possibilidade. De onde que eu acho o período, então? Como que eu faço para determinar o período? Para a gente saber determinar o período, a gente tem que saber primeiro, né, o que é o período.
É a variação no tempo. O período, ele é um tempo, né? Mas ele é um tempo específico. O que acontece nesse intervalo de tempo? O período, gente, é o tempo que o sistema gasta para completar uma oscilação. Então, é o tempo gasto em uma oscilação. Olhando no gráfico, quanto que vale esse período? Pelo gráfico aqui, quanto tempo que ele demora para completar uma oscilação? Zero vírgula oito, Márcio. Vamos lá, daqui 0,8 ele completou uma oscilação. Ele saiu da amplitude positiva, foi lá na amplitude negativa. Ele completou uma oscilação completa? Imagina o sistema oscilando. Ele está esticado aqui. O que aconteceu? Para ele completar uma oscilação, ele tem que ir e voltar, né? O que aconteceu? Ele só foi. Para a gente identificar, é isso mesmo, é 1,6. É 1,6 não, 1,5 na verdade, né? Tá até meio esquisita essa escala desse gráfico aqui, ó. Porque aqui está dando 0,8, mas na verdade isso aqui seria 0,75, né? O mais correto. Para a gente identificar o valor do período, tem que sair desse ponto, fazer todos os pontos, ir de volta e voltar. Então, isso aqui, ó, isso aqui representa o período. Então, o período vale 1,5. Então, essa primeira informação a gente tira do gráfico. A escala está em segundos, então 1,5 segundos. Agora sim, Márcio, se eu sei o período, quanto que vale a frequência agora? Como que eu acho a frequência através do período? Agora a gente pode usar o que você tinha falado, Márcio. Não está compartilhando, não? Olha, engraçado. Isso, mas a resposta é essa aí mesmo, né? 1 sobre t. Então a frequência é o inverso do período, né? 1 sobre t. Então isso aqui vai dar 1 sobre 0,5. Fazendo essa conta aí, ó, 1 dividido por 1,5 dá 0,67 aproximadamente Hz. Como isso aqui tem segundos, essa frequência vai ser achada em Hz. A frequência angular. A frequência angular é só multiplicar a frequência normal por 2π. Tá? Então isso aqui multiplica isso por 6,28, né? Que é 2π aproximadamente. Isso aqui dá 4,19 radianos por segundo. E a amplitude, agora sim, como que eu acho a amplitude agora desse movimento em centímetros? Através desse gráfico, lembrando, isso aqui é um gráfico de velocidade, tá? Isso aqui não é o gráfico da posição, eu quero a amplitude do movimento. Como que eu acho agora a amplitude do movimento usando um gráfico de velocidade? A dica aqui é a gente procurar qual que é a velocidade máxima desse oscilador.
E aí, qual que é a velocidade máxima aqui? Olhando para o gráfico, qual que é a velocidade máxima? Vinte, né? Velocidade máxima é a maior velocidade que ele pode ter. Você não tá, a gente não está vendo nenhum ponto aqui passando do 20. Então a velocidade máxima está aqui, ó. 20 centímetros por segundo. Agora, se a posição, lembrando, a solução dessa equação aqui, ó, é a amplitude vezes o cosseno de ômega 0t mais uma constante de fase, que a gente não sabe ainda quanto que vale. Agora, esse pedaço aqui, ó, isso aqui é uma função seno e cosseno. O valor máximo disso aqui é 1. Então, o valor máximo que a função posição pode ter é exatamente a amplitude, por isso que tem esse nome amplitude. Através dessa função da posição, eu posso determinar a função velocidade. É derivar esse cara. Isso aqui dá menos a ômega seno de ômega 0t mais φ. Agora, olha só, aqui tem a mesma coisa, né? Quanto que vale, qual que é o valor máximo desse pedaço de verde aqui? Qual que é o valor máximo desse pedaço de verde? Que é uma função seno, né? Qual que é o valor máximo da função seno? 1 também. Então, qual que é o valor máximo que a velocidade pode ter? Em módulo, tá? Se esse cara for menos 1, aí eu tenho a velocidade máxima positiva. E isso fica A vezes ômega. E eu sei que nesse caso isso vale 20. Certo? O ômega eu já calculei, ó, o ômega vale 4,19. Então a amplitude do movimento é a velocidade máxima dividido por ômega. Tá bom? Então a amplitude aqui vai ser... Nota que eu vou dividir centímetros por segundo por uma coisa radianos por segundo. Então eu vou achar de fato uma amplitude em centímetros. Dividindo 20 por 4,19, né? Isso vai dar 4,77 centímetros. Oscilações, gente, tem muita formulinha. Se vocês se preocuparem em decorarem todas essas fórmulas, a amplitude é a velocidade máxima por ômega, a velocidade máxima é A vezes ômega, e por aí vai, vocês vão gastar assim, quilômetros de folha para poder colocar todas as fórmulas. Agora, se vocês souberem o básico de equação de oscilador harmônico, que é essa equação, que dessa equação, se você sabe determinar a frequência. Se vocês sabem que frequência é inversa do período, se vocês sabem que, lembra que velocidade é derivada da posição no tempo, e por aí vocês conseguem construir as fórmulas, vocês não precisam ficar decorando isso. Então tá, a gente já fez essa parte, né? Qual que é a amplitude? Agora sei aqui, ó, em que momentos a massa alcança essa posição? Então vamos pensar, o que acontece quando o objeto está na amplitude positiva ou negativa? Então vamos imaginar, o cara está oscilando aqui, ó. Quando ele chega na amplitude negativa, o que está acontecendo com ele? Como é que vocês poderiam descrever esse movimento? Esse momento, né? Pensa numa coisa assim muito especial que acontece quando eles estão na amplitude ou positiva ou negativa. Tem uma coisa que é comum para esses dois pontos.
Joia, o movimento zero. Dali a gente tira... O que significa o movimento zerar, Marcos? O que é zero ali? Pensa nas grandezas que a gente usa. A aceleração, o que de fato descreve o movimento de um objeto? É a aceleração? É a velocidade, né? O que descreve o movimento do objeto é a velocidade. Senão, todo objeto voando ele ia sempre só cair, né? Porque a gravidade está sempre apontando para cima. Então, se quando o objeto está na amplitude positiva ou amplitude negativa, a velocidade é zero, eu tenho que procurar no gráfico, né? Em quais momentos, pelo gráfico aqui, ó, em quais instantes de tempo que a velocidade é zero. Não, isso aqui é a velocidade máxima, gente. Isso aqui é a amplitude da velocidade. É 20 ou menos 20. O sinal negativo só quer dizer que ele está indo ou voltando. Mais 20, menos 20. Mas quando que a velocidade é zero? Qual instante de tempo que a velocidade é zero? Ah, isso aí, ó. É por aqui, né? Perto de 0,4, perto de 1,2. Perto aqui também de 1,7, 1,8 e tal. No instante inicial, a velocidade é máxima, não é? E a velocidade vai diminuindo até chegar em zero, mas ela continua positiva. Se ela está positiva, o objeto... Vamos colocar positivo para a direita, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Vou desenhar aqui a mola. O que o objeto está fazendo entre 0 segundos e 0,4? Ele está andando para onde? Para a direita ou para a esquerda? Vamos construir esse massa-mola aqui junto. A minha velocidade é positiva, não é? Entre 0 e 0,4, ele está indo para a direita. A velocidade dele inicial ela é máxima. Quando que a velocidade é máxima? Tem uma simetria aí, ó. Quando a velocidade é zero, a amplitude é máxima. Quando a velocidade é máxima, quanto que vale a deformação da mola? Vamos perguntar de novo. Quando o objeto está na amplitude, então a deformação é máxima. A minha velocidade vale zero. Tá? Quando a minha velocidade agora for máxima, quanto que vai valer a minha deformação? Zero. Conservação de energia. Ora está na energia cinética, ora está na energia potencial elástica. Eu passei isso no vídeo para vocês. Enquanto ele está movimentando, ele sai da energia cinética máxima, porque a velocidade dele é máxima. Dali para frente, a energia cinética vai só diminuir, porque ela já está no valor máximo dela. A partir do momento que ela vai diminuindo, a energia potencial elástica vai subindo. Quando ele chegar na amplitude, a energia potencial elástica tem o valor máximo possível para ela. Nesse ponto, a minha energia cinética ficou zero. Então, esse ponto aqui, ó, é a posição de equilíbrio. Então, o objeto ele começa na posição de equilíbrio. E como a velocidade dele inicial ela é positiva, o objeto está indo para frente.
que é a velocidade máxima dele. Aí se ele tem um período de 1,5 segundos, significa que ele vai ir e voltar na metade do tempo, né? Que é 0,75. Ele vai, depois ele vai voltar, ó. Ele vai, depois ele vai voltar, aí ele vai estar com uma velocidade negativa. Então, em 0,75 segundos, ele chegou na amplitude positiva, parou, voltou e chegou na posição de equilíbrio de novo, só que agora ele está andando para a esquerda. Beleza? Conseguiram entender, fazer essa correspondência do grafo e o movimento? Então, ó, se ele demora 0,75 segundos para chegar na posição de amplitude negativa, né? Ó, desculpa, se ele demora aqui, ó, isso, até aqui, então ele demora 0,75 segundos para ir e voltar com a velocidade máxima contrária. Quanto tempo ele demora só para ir? Metade desse tempo. Então, na verdade, não é 0,4, né? É 0,75 dividido por 2, então é 0,375. Seria o valor mais correto. A posição de equilíbrio não é que é o ponto 20, Marcos. 20 é a velocidade máxima do objeto, que ele tem quando ele passa pela posição de equilíbrio. Tá? 20 é uma velocidade, posição de equilíbrio é uma posição. Então, toda vez que o objeto está ou aqui, ele está na posição de equilíbrio. Aqui ele está na posição de equilíbrio indo para a direita. Aqui ele está na posição de equilíbrio indo para a esquerda. Aqui ele está na posição de equilíbrio indo para a direita de novo. Por isso que o período é o tempo que ele demora para sair daqui até aqui, ó. Daqui até aqui ele saiu da posição de equilíbrio e voltou para a posição de equilíbrio, né? Mas aqui ele está indo para a direita e aqui ele está indo para a esquerda. Então esses dois pontos eles não são os mesmos. Para ele completar uma oscilação, ele tem que voltar para o mesmo ponto e ele tem que estar no mesmo estado, digamos assim. Então ele no mesmo ponto com a mesma velocidade. A velocidade aqui e aqui, elas têm o mesmo valor, mas elas são contrárias. Então, em que momentos a massa alcança esses pontos? Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Em 0,375. Nesse ponto aqui, ó, que vai ser 0,375 mais 0,75. Isso aqui vai dar 125. E depois aqui que é 1,875 segundos. Seriam os valores mais corretos de fazer. Esse tempo 0,375 ele corresponde a 1/4 do período. Daqui até aqui ele demora 1/4 do período. Para ir e voltar, ele demora meio período. Para poder ir e até a amplitude negativa, ele demora 3/4 do período. E para poder fazer tudo, né? Ele vai, volta e vai. Ele demora o período inteiro. São esses. Deu para sacar? Então, esses momentos que eu desenhei aqui, ó, de preto, é esse ponto aqui, ó, ele só chegou na amplitude positiva. De amarelo, é esse ponto aqui, ele foi lá na amplitude, depois voltou para a posição de equilíbrio, com a velocidade trocada. Outra, é esse ponto aqui. Esse verde esquisito aqui, ó, é esse outro ponto aqui. Então ele vai lá na amplitude, volta para a posição de equilíbrio, depois vai para a amplitude negativa. Ele está nesse ponto aqui do movimento. E finalmente ele completa a oscilação. Ele vai, volta para a posição de equilíbrio, amplitude negativa, volta para a posição de equilíbrio com a velocidade positiva. São os 4 momentos mais importantes da oscilação. São 4 momentos que definem bem a oscilação. É ponto inicial, quando ele passa
E aí, quando ele passa pelos pontos de equilíbrio e amplitude positiva e negativa. Equilíbrio com velocidade positiva e equilíbrio com velocidade negativa. Ache o módulo da aceleração máxima e os tempos em que ela ocorre. A aceleração, a gente vai fazer a mesma jogada aqui, tá? A velocidade é a derivada desse cara, a aceleração é a derivada desse cara. Então vai ficar menos a ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais φ. Mesma coisa, ó. Esse pedaço aqui de cosseno, qual que é o valor máximo desse pedaço aqui? Igual a 1 também, né? Então, como é que eu determino a aceleração máxima desse cara? Como que eu determino a aceleração máxima? Detalhe, precisa decorar esse negócio? Não. Precisa decorar esse negócio? Não. Se você sabe isso aqui, ó, é só derivar que você acha a velocidade. Só se derivar que acha a aceleração. Você não precisa ficar decorando isso, não. Isso, a aceleração máxima vai ser a amplitude vezes ômega ao quadrado. A amplitude está aqui, o ômega é 4,19. Então, a aceleração máxima vai ser 4,77 vezes 4,19 ao quadrado. Dá 83,7. Detalhe, centímetros, né? Então, 83,7 centímetros por segundo ao quadrado. E agora, olha só. Agora, olha para a função posição e para a função aceleração. Eu posso escrever elas o seguinte, ó. Aqui tem a amplitude vezes um cosseno. Aqui eu tenho a própria amplitude. Então, eu posso escrever a aceleração até na fórmula, né, da equação do oscilador. Vocês conseguem ver isso. A aceleração nada mais é do que a própria função posição com menos ômega ao quadrado. Esse menos aqui que vai me ajudar a responder os tempos em que ocorre a aceleração máxima. Quando a minha posição for máxima, o que acontece com a minha aceleração? Olha lá. A minha aceleração é uma constante vezes a posição. Então, quando a posição for máxima, a minha aceleração também é máxima. Só que eles têm um sinal trocado, né? Então, quando você está na amplitude positiva, a minha aceleração vai ser máxima, mas ela vai ser positiva ou negativa? Vai ser negativa, por causa daquele menos ali, ó. Vamos colocar isso no movimento, tá? Isso aqui tudo a gente está falando muito matemático, mas isso aqui está representando um sistema real, um sistema físico. Quando você está na amplitude positiva, é você pegar a mola e esticá-la para cá. Você esticou ela no sentido positivo. Mas a aceleração vai acompanhar a força. E a aceleração e a força vão apontar para onde? Nesse caso aqui. Para a retração, então ela vai apontar para cá. Força elástica é sempre contrária à deformação. Então, se eu deformei para a direita, a força elástica está para a esquerda. E a aceleração sempre acompanha a força. Quando ela passar para a amplitude negativa, tá? Eu fui para uma deformação negativa. Deformei para lá. Negativo.
Só que a minha força vai ser contrária, então ela vai estar positiva. E a aceleração acompanha a força, então a aceleração é positiva. Então, em que momentos que acontece a aceleração positiva? Nos mesmos momentos em que a posição ela é positiva, é máxima. Só que nesse caso a amplitude é positiva e a aceleração é máxima negativa. Aqui a amplitude é negativa e a aceleração é máxima, mas positiva. Dá para a aceleração e a posição, elas vão ter gráficos assim, ó. Como é que fica o gráfico desse negócio? Se a gente desenhar aqui, ó, plotar as três funções no tempo, juntas. A posição, vamos supor que a posição, vou postar essa aí, tá? Vou postar esse movimento aqui. A minha velocidade inicial ela é máxima e para a direita. Então esse cara ele começa na posição de equilíbrio. A minha posição começa aqui. Aí ela vai para a amplitude positiva, volta para a posição de equilíbrio, vai para a amplitude negativa e fica fazendo isso, né? Fica oscilando. Isso aqui, ó, é a posição do cara. A velocidade é esse gráfico que está aqui, ó. Ele sai desse ponto. Quando esse cara é positivo, ele está aqui. Quando esse cara é zero, esse cara está aqui. Quando esse cara é máximo negativo, esse cara está aqui. Quando ele é zero, a velocidade é máxima. Então a velocidade está fazendo isso. Essas duas oscilações elas têm uma diferença de fase de 90 graus. É tipo um cosseno e um seno. Isso aqui é a velocidade. E finalmente eu posso desenhar aqui também a aceleração. Como esse cara sai da posição de equilíbrio, na posição de equilíbrio, ou seja, a deformação é zero, a aceleração também vale zero. Então a aceleração sai daqui. Só que à medida que ele deforma no sentido positivo, a minha aceleração ela cresce para baixo. Então ela fica assim, ó. Essa aqui é a aceleração. Notem que a aceleração e a posição, elas são zeradas, né? Elas valem zero sempre no mesmo ponto, ó. Só que elas não andam juntas. Enquanto uma é positiva, a outra é negativa. Enquanto outra, aí quando essa vira positiva, essa aqui fica negativa. Isso vem da própria equação do oscilador harmônico. A é menos ômega zero ao quadrado vezes x. Então, quando esse cara está no ponto máximo, esse cara é máximo negativo. Entenderam esse gráfico que eu montei? Beleza. Finalmente, ele pede qual que é o valor de m. E agora, como é que eu calculo essa massa? Para calcular a massa, eu tenho que voltar lá no começo do exercício. Ó. A gente não determinou que a frequência é k ao quadrado é k sobre m? Eu sempre soube o valor de k. Em um dado momento, eu calculei o valor de ômega. Está aqui. Então, agora, para responder a última, ômega ao quadrado é k sobre m. Então, a massa é k sobre ômega ao quadrado. A constante é 75, só que agora tem que tomar cuidado, né? 75 newtons por metro. Então, agora,
Ah, não tem que ter problema nenhum não. Isso aqui está em radianos por segundo, não tem problema não. Tá? Vai achar uma massa em quilos mesmo. Então 75 dividido por 4,19 ao quadrado. Isso aqui dá 4,27 quilos. Beleza? Vamos pegar outro exercício de massa mola. Um bloco está numa superfície horizontal, que é uma mesa oscilante, e ela se move horizontalmente para frente e para trás num movimento harmônico simples com uma frequência de 2 Hz. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,50. Então, antes de pensar na pergunta, vamos entender isso aqui, tá? Eu tenho um bloco, vou desenhar na ordem aqui, um bloco. Ele está em uma superfície horizontal, que é uma mesa oscilante. A mesa em que ele está em cima, você pode imaginar que isso aqui está preso numa mola. Então, a mesa, ela oscila. À medida que essa mesa oscila, ela coloca o próprio bloco para oscilar. Né? E como o bloco, enquanto o bloco não desliza, a frequência de movimento aqui, ó, é a mesma frequência desse cara, né? Mas olha só, quem é forçado a oscilar mesmo é a mesa. Que força que está fazendo o bloco oscilar? Porque a mola está atuando na mesa. Então, que força que faz o bloco oscilar? Uma dica, está na pergunta. Qual que força que é? Seria uma situação tipo isso aqui, ó. Eu tenho aqui minha mesa oscilante e aqui em cima o bloco, que é um mouse. Se eu faço esse movimento, ó, eu estou fazendo o meu caderno oscilar. Mas o bloco, no caso o mouse, ele como está preso na mesa, ele consegue oscilar também. Mas se eu aumentar a amplitude do movimento, ó, o objeto escorrega e cai. O que move a mesa, Jadir, pode ser uma mola mesmo, empurrando ela para frente e para trás. Isso não importa. Isso. O que faz o bloco aqui andar é o atrito, né? E realmente, ó, notem que se a amplitude do movimento é pequena, o meu mouse ele consegue acompanhar. Se eu aumentar a amplitude, ele começa a sambar ali em cima. Ele começa a escorregar. Então, quem faz o bloco girar, qual força faz o bloco oscilar? É a força de atrito. E mais, é o atrito estático. E aí vem o lance da pergunta, né? Por que será que ele me deu o coeficiente de atrito estático? Porque ele quer saber quando que o bloco ele para de oscilar e ele começa a deslizar pela superfície. Uma propriedade importante do atrito estático é justamente que ele tem um valor máximo. Se você supera o valor máximo do atrito estático, o objeto desliza. Vocês lembram como que calcula o atrito estático máximo?
O atrito estático máximo, ele é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Num caso horizontal aqui, ó, isso aqui é o coeficiente de atrito estático máximo vezes o peso, no nosso caso, porque isso aqui está na horizontal. Beleza? Agora vamos tentar relacionar, né? O que é essa amplitude aqui com essa frequência? Inclusive vai ter a ver com isso, né? E aí, vocês têm alguma ideia? O maior valor possível de amplitude significa que a minha força de atrito ela vai valer exatamente isso daqui, ó. E isso daqui vai ser a força resultante no bloco, que é massa vezes aceleração. Tranquilo? Nós vamos chegar lá, Jadir. Espera um instante. Isso aqui vai ser a massa vezes a aceleração. Para esse cara aqui oscilar, significa que a minha aceleração ela tem uma amplitude, né? Ou seja, a aceleração máxima dele, a gente já viu que isso é a amplitude do movimento vezes a frequência ao quadrado. A gente viu nesse exercício aqui, ó. Ó, a aceleração é, cadê? Aqui. A amplitude vezes a frequência ao quadrado. Então existe uma relação, tá? Porque entre a força e a aceleração máxima. A força, assim como a força elástica, ela vai mudar, tá? A força elástica, se vocês lembrarem, né, isso é menos kx. Como a minha função, o movimento, ele varia no tempo, a força elástica ela varia no tempo também. Só que como a força elástica ela acompanha a aceleração, a gente poderia desenhar isso aqui também, ó. A força elástica ela vai oscilar igualzinho à aceleração, tá? Vou colocar aqui a aceleração e a força também, força resultante no caso. Então, nesse caso, é a força elástica. Aqui vai ser a força de atrito. Então, a força de atrito máxima vai gerar uma aceleração máxima. Então, eu posso associar a força de atrito máxima com a aceleração máxima. Isso é a massa do bloquinho vezes a aceleração máxima, que é isso daqui, ó. Deu para entender essa equação que eu montei? Eu só reescrevi força resultante é massa vezes a aceleração. Só que eu estou lidando aqui, ó, nos extremos. Então eu estou a força máxima e a aceleração máxima. Deu para acompanhar? Então, de novo, ó, a gente identificou que quem faz o bloco oscilar é o atrito estático. Como esse cara oscila, a força ela vai variar no tempo. Ela vai ser uma força que depende do tempo. Isso vai gerar uma massa vezes a aceleração que varia no tempo. Quando eu estiver no valor máximo da força, eu vou estar no valor máximo da aceleração. Certo? Está aqui, valor máximo da força, m vezes o valor máximo da aceleração. Só que a amplitude da aceleração, ou a aceleração máxima, ela está relacionada à amplitude do movimento. Então eu estou substituindo isso daqui, ó, aqui. E aí agora vocês vão ver, Jadir, que não depende da massa desse cara daqui, ó. Usando essa equação aqui, ó,
coeficiente de atrito estático, o peso é a massa do bloquinho, tá? Esse peso aqui é o peso do bloquinho, que é m vezes g. Isso é a massa do próprio bloquinho vezes a ômega ao quadrado. Ó. E a massa cancela, não depende da massa dele. A amplitude, que é o que o exercício está perguntando, vai ser o quê? Coeficiente de atrito vezes a gravidade dividido por ômega ao quadrado. Se a minha amplitude for maior do que isso, eu precisaria de uma força para fazer o bloquinho oscilar que é maior do que a força de atrito estática máxima. Então ele desliza. Sacaram a lógica? Essa aqui ó, vai me dar a maior amplitude possível para que o atrito estático consiga fazer esse bloquinho oscilar. Qualquer amplitude maior do que essa, o bloquinho desliza, que a força de atrito não vai conseguir segurar o bloquinho, mantendo ele oscilando. Esse ômega não é 2, tá? Lembrando, o ômega é 2π vezes o F. Então, esse ômega, na verdade, é 2 vezes 2 vezes π. A amplitude aqui vai dar 0,5 0,5 vezes G dividido por 2 vezes F vezes π. Tudo isso ao quadrado. Então dá uma amplitude aí de 3,1 centímetros. Dúvida aqui? Essa amplitude máxima para o bloco não deslizar. Se você mantiver essa amplitude de 3,1 centímetros, para essa frequência, o bloco ele consegue oscilar pela força de atrito. Se você fizer uma amplitude um pouquinho maior, ele ia precisar de uma força que vai gerar essa aceleração aqui ó, de A ômega ao quadrado. Então ele vai precisar de uma força maior do que a força de atrito estático máxima, para ele poder oscilar. Ou seja, como a força de atrito já vai superar a força de atrito estático máximo, ele vai deslizar. Então ele não vai oscilar mais. Ele eventualmente vai oscilar, mas ele não vai ficar oscilando junto com a mesa, né? É o que é o que acontece aqui, ó. Se eu aumento a amplitude, o meu mouse ele ainda oscila também, mas ele fica fora de fase. Porque primeiro ele desliza, aí o atrito cinético freia ele, aí ele pega o bonde andando depois, digamos assim. Beleza. Então, mas enquanto você, para essa frequência, né? Porque notem que essa amplitude aqui, ó, ela varia com a frequência também. Se você mudar essa frequência, você muda essa condição. Mas para essa frequência, enquanto você se você mantiver o movimento ali até 3,1 centímetros de amplitude, o bloco ele não desliza, ele só vai movimentar junto com a mesa. A velocidade relativa do bloco e a mesa vai ser sempre zero. Onde um está, o outro está também. Chega de massa mola, né? Eu peguei um exercício aqui também de pêndulo, que é outro que aparece muito. Você puxa lateralmente um pêndulo simples de 0,240 metros de comprimento até um ângulo de 3,50 graus e solta o seguir. Então, você pegou aqui, né? O pêndulo tem esse comprimento. Você trouxe ele lateralmente, então ele ficou aqui, né? Com um ângulo de 3,5 graus. Quanto tempo leva para o peso do pêndulo atingir a velocidade mais elevada? Para a gente responder isso aqui, ó, a gente tem que se perguntar o seguinte: onde
Então, daqui para frente, ó, ele vai oscilar. Ele vai passar aqui pelo ponto 1, vai chegar no ponto 2, vai voltar no ponto 1, mas eu vou chamar de ponto 3, porque aqui ele está indo para a esquerda, aqui ele está indo para a direita. Por isso que eu estou dando números diferentes. E aí ele volta para essa posição, que é o ponto 0. Vamos caracterizar cada um desses pontos, tá? Ponto 0. A minha angulação, ela é máxima. Então, aqui representa a amplitude. E no caso ali, amplitude positiva. Quanto que vale a velocidade nesse ponto aqui, ó, no ponto 0? Zero. Isso mesmo. Desculpa, Jair, você fez uma pergunta aqui. A frequência aumenta a quantidade de movimentos. Sim, a frequência aumenta a quantidade de movimentos que você faz em 1 segundo. Nesse ponto aqui, de fato, a velocidade é 0. Aí ele vai descendo. Quando ele chegar no ponto 1, quanto que vale o meu θ? Hein? Quanto que vale o θ nesse ponto aqui? Ó? Então, o pêndulo estava aqui, ele fez isso. O θ é esse ângulo de abertura aqui. Ó. Ele vai valer 0. O que eu posso falar sobre a velocidade do objeto nesse ponto 1? Sim, exatamente, Adi. Nesse ponto aqui, ó, a velocidade é máxima. Mesmo esquema de conservação de energia, tá? Aqui, toda a energia do movimento está na energia potencial gravitacional. Quando ele chega nesse ponto, ele perdeu a energia gravitacional que ele tinha em relação a essa elevação aqui, ó, e ele mandou para a energia cinética. Então, nesse ponto, a energia cinética ela é máxima, porque a elevação é mínima. No caso, é uma velocidade máxima negativa. No ponto 2, ele é o simétrico do ponto 0, né? Então aqui, ó, eu tenho de novo a máxima abertura angular. Então eu estou de novo num ponto de amplitude, só que agora é uma amplitude negativa. E a minha velocidade aqui voltou a valer quanto? Nesse ponto de cá, ó. Zero de novo. Quando ele volta para o ponto 3, é igualzinho ao ponto 1. Só que agora a minha velocidade ela é máxima para a direita. Positiva, no caso. Tranquilo? Bom, isso era só, isso é até é mais, tá? Isso eu fiz uma coisa a mais para a gente estudar o movimento do pêndulo, igual a gente estudou o do massa-mola. Agora vamos voltar. O pêndulo ele cai numa equação de oscilador harmônico também, que é a derivada segunda do ângulo no tempo, isso é menos L sobre G, L sobre G, deixa eu ver, G sobre L, desculpa. G sobre L vezes o próprio θ. Isso aqui é uma equação típica de um oscilador harmônico simples, que é a derivada segunda de uma função, isso é menos ômega zero ao quadrado, vezes a própria função. Então, quanto que vale a frequência de um pêndulo simples? No caso do pêndulo.
Quase, Marcos. No caso do pêndulo, no centro acontece a velocidade máxima. A aceleração ela é máxima quando ele está nas amplitudes ainda de movimento. É até bom você ter falado, tá? Porque nesse caso a gente está falando, na verdade, como eu estou relacionando é o θ, eu tenho que falar da aceleração angular dele. A aceleração angular dele ela vai ser máxima nesse caso. Que vai estar ligado a um torque aqui, ó, gerado por esse fio, pela gravidade. Aqui ele está querendo girar para lá, né? Então vai me dar uma aceleração negativa. Que é a aceleração máxima e negativa. Aqui a aceleração vale zero. E aqui a minha aceleração é máxima e positiva. Então acontece a mesma coisa que acontece aqui. Isso aqui também vale para o pêndulo, tá? A aceleração da gravidade ela é constante, né? Ela tem sempre o mesmo valor. Agora, o pêndulo ele vai ter, de novo, uma aceleração angular, porque ele não vai só deslocar, ele vai girando, tá? Ele oscila girando. Então, ora ele está girando nesse sentido, ora ele está girando no sentido oposto. Sentido horário é negativo, sentido anti-horário é positivo. Por isso que nesse ponto aqui, ó, a aceleração é máxima e negativa, porque ele vai começar a girar no sentido horário. Quando ele estiver aqui, ele vai começar depois a girar no sentido anti-horário. Então ela é máxima e positiva. Beleza? E de novo, isso tem a ver com o torque que a gravidade faz usando o fio. Depois você vê lá de novo a videoaula que eu discuto o modelo do pêndulo simples, tá? É o vídeo que eu postei semana passada, é o segundo vídeo que eu postei semana passada. Bom, comparando aqui, ó, o meu ômega 0 ao quadrado para o pêndulo é isso aqui, ó, é G sobre L. Então, o ômega, ele vale raiz de G sobre L. Lembrando que o ômega é 2πf e que a frequência é o inverso do período, isso aqui é 2π sobre t. Então, o período de um pêndulo simples, isso é 2π raiz de L sobre G. Tá vendo? Não precisa de decorar isso. Se você sabe a equação do pêndulo simples, você consegue identificar isso daqui. A única coisa que a gente, nesse caminho todo, que precisou de decorar é que F é 1 sobre o período. Isso aqui é fácil da gente lembrar. Agora vamos lá. Isso aqui é o período, então esse aqui é o tempo que ele demora para sair do zero, ir lá no 2 e voltar no zero. Ele quer saber quanto tempo que o pêndulo demora para atingir a velocidade mais elevada. Então, na verdade, ele está saindo do 0 até o 1. Quanto tempo que ele demora para fazer esse movimento? Em termos do período, quanto tempo que ele demora para sair daqui e chegar aqui? Se ele demora 2π raiz de L sobre G para ir e voltar, para chegar até aqui, ele demora metade do tempo, né? Então, até aqui ele chega em t sobre 2. Se ele demora t sobre 2 para sair daqui e chegar até aqui, para chegar na metade do caminho, ele vai demorar esse tempo sobre 2. Então, é um período sobre quarto. Ele demora 1/4 do período para sair da amplitude e chegar na posição de equilíbrio. Então, esse tempo aqui, ó, é igual a t sobre 4, onde o t é isso,
Então é 2π raiz de L sobre G, tudo isso sobre 4. Fazendo a conta, 2π dividido por 4 vezes raiz. O L vale 0,24 dividido por 9,8. Se eu acertei os parênteses tudo aqui, o tempo que ele demora é 0, arredondando aí, 0,25 segundos. Ou seja, esse pêndulo aí é tipo um relógio, né? O período dele é 1 segundo. Curioso, né? 0,24 dividido por 9,8 vezes 2 vezes π. 0,98 segundos aproximadamente o período dele, né? Dividindo isso por 4. Dá 0,245,8. Arredondando, 0,25. Agora vem uma pergunta, né? Quanto tempo levaria se o pêndulo simples fosse solto de um ângulo menor, 1,75 graus em vez de 3,5 graus? O que vocês acham? Vocês acham que ia levar mais tempo, menos tempo ou o mesmo tempo? Isso, o período é a ida e a volta. O tempo que ele demora, ele não é uma função do período. Esse tempo aqui, ó, que a gente calculou, 0,25 segundos, né, arredondando, não é 1/4 do período? Se eu diminuir o ângulo, eu mexo no período? Olha aqui. Se eu mexer no ângulo aqui, na amplitude, eu mexo no período? É só olhar para a equação, gente. Algum lugar aqui tá a informação da amplitude do ângulo? Não. O período só depende do comprimento do pêndulo e da gravidade. Como os dois são os mesmos, não interessa se é 3,5, 3, 2, 1,75, 5. O tempo que eles vão gastar vai ser exatamente o mesmo. Então a resposta aqui, ó, quanto tempo levaria? O mesmo. Último exercício aqui. Um pêndulo simples possui um período igual a 1,60 segundos na Terra. Qual que é o período na superfície de Marte, onde a gravidade vale 3,71 metros por segundo ao quadrado? A gente acabou de ver que o pêndulo simples tem um período que é dado por 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo. Ele não me falou quanto que é o comprimento do pêndulo, mas eu sei que o período na Terra vale 1,6 e a gravidade na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o período na Terra, né? O período em Marte vai ser o quê? 2π raiz de L, o comprimento é o mesmo, porque o pêndulo é o mesmo, dividido por gravidade de Marte. Como que eu acho esse período novo aqui, ó? Sabendo essas informações?
Mas se você diminuir a frequência, o período muda e o tempo mudaria. Ele vai mais devagar porque a velocidade dele muda. A velocidade máxima dele muda. É a mesma coisa do sistema massa-mola, né? Se você colocar uma amplitude pequena, se você colocar uma amplitude gigante, ele vai oscilar, a velocidade dele ali vai ser maior do que se você fizer uma amplitude pequenininha. Mas a velocidade, ela compensa a distância, né? Então os tempos ficam iguais. Lógico que isso você desconsiderando, né? Resistência do ar, atrito e tudo mais. Quando você diminui, a mesma coisa eu penso, se você diminui a amplitude dele, ele vai andar uma distância menor. Então ele vai ter uma velocidade média e uma velocidade máxima menor. O que muda ali é a velocidade. Isso. E a gente pode ver isso inclusive dos nossos modelos. Deixa eu pegar um que já está feito aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A velocidade, tá vendo? Ó? Ela depende da amplitude. Então, se você muda a amplitude, você muda a velocidade. Mas o tempo de oscilação depende só do ômega. Quem governa a oscilação é esse parâmetro aqui do cosseno e do seno. E isso depende da frequência. No caso do pêndulo, a frequência só depende da gravidade e do comprimento. Então, se isso não mudou, a frequência é a mesma, o período é o mesmo, os tempos são iguais. Ah, tá, beleza. E agora? Alguém tem uma dica aí de como que eu posso achar esse tempo aqui, ó, sabendo essas informações? Então eu sei esse valor, isso é uma constante, né? E eu sei esse valor. Eu não sei quanto que vale o comprimento dele, e eu sei quanto que vale a gravidade em Marte, né? Gravidade em Marte vale 3,71. Tem um caminho longo e um caminho curto para fazer esse exercício. O caminho longo é o seguinte, ó, notem da primeira equação que eu tenho todos os valores, né? Eu tenho aqui o período, eu sei que 2π é uma constante, eu sei esse cara. Então eu posso calcular o comprimento do pêndulo na primeira equação. Vamos fazer de duas maneiras. Primeiro jeito. Uso essa equação e para calcular o L. Jogo tudo ao quadrado. Quando eu levar tudo ao quadrado, L sobre G da Terra, isso aqui é período ao quadrado, dividido por 4π ao quadrado também. Tá? Então eu levei tudo isso aqui ao quadrado para tirar essa raiz. E aí eu acho o comprimento. Isso é o período ao quadrado vezes a gravidade da Terra, dividido por 4π ao quadrado. E eu acho esse comprimento aqui. Faz a conta lá mesmo. No braço. O período é 1,6 vezes 9,8, que é a gravidade, dividido por 4 vezes π ao quadrado. Dá um comprimento aí de 0,635 metros. E agora eu substituo ele aqui, ó. O período em Marte vai ser 2π raiz de 0,635 por 3,71. Então, 2π vezes raiz de 0,635 dividido por 3,71. Dá aproximadamente 2,6 segundos. Esse é um jeito. O outro jeito é mais direto. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui.
Tempo em Marte sobre 2π ao quadrado sobre L sobre G. Hã? Não entendi, Marcos. A outra maneira é o seguinte, eu pego simplesmente, divido uma coisa pela outra. Se eu pegar o período da Terra, porque olha só, esse termo aqui, ó, e esse termo, eles são iguais nos dois. Então, se eu pegar o período do pêndulo na Terra e dividir pelo período dele em Marte, isso aqui vai dar 2π raiz de L sobre a gravidade na Terra, dividido por 2π raiz de L sobre a gravidade em Marte. E aí eu posso cortar esses trem aqui, ó. Rearranjando os termos, que aí vai ficar com raiz de 1 sobre a gravidade da Terra dividido por raiz de 1 sobre a gravidade em Marte. Isso aqui ficou assim, ó. Dividido por... que raiz de 1 é 1, né? Só que eu posso rearranjar isso aqui tudo. Eu posso passar esse cara lá para cima. Então, o período na Terra sobre o período em Marte. Isso aqui, ó, é a gravidade de Marte dividido pela gravidade na Terra. Eu sei essa informação, eu sei essa, eu sei essa. Então, o período em Marte é o período na Terra. Pego essa fração, passo para lá, vai inverter, né? Então, eu passei esse cara para lá. Pego esse negócio, jogo para lá, vai ficar raiz de G da Terra sobre G de Marte. Então, raiz de 9,8 por 3,71 dá 1,62. Então, o período em Marte é 1,62 vezes maior do que o período na Terra. Multiplicando isso dá 2,6 também. Então, tem essas duas maneiras aí. Ah, tá. Então, mas esse aí é o jeito 1, né? Que é o que você falou. O tempo ao quadrado sobre 2π ao quadrado, depois multiplica por g, você acha o L. Depois substitui ele aqui, ó, e acha o período em Marte, né? Então, se um dia você levasse um relógio de pêndulo daqui da Terra e levar lá para Marte, o que vai acontecer? Ele vai atrasar ou ele vai adiantar? Não sei, eu sei que me responde. O que significa um relógio de pêndulo adiantar? Ele vai atrasar, né? Porque olha só, o pêndulo, isso. O pêndulo lá em Marte, ele não está gastando, ele não está tendo um período maior, ó. O período na Terra é 1,60. O período em Marte é 2,6. Fazendo essa conta, inclusive, o período de qualquer pêndulo simples em Marte vai ser 1,6 vezes o período dele na Terra. Isso independe do L. Isso porque essa razão só depende das razões entre as gravidades. Ó. Um pêndulo que representa um relógio tem um período exatamente de 1 segundo na Terra, né? Senão ele não é um relógio. O período dele tem que ser 1 segundo. Quando ele for para Marte, o segundo dele vai passar a valer 1,6 segundos. Ah, tá. Então ele vai atrasar, na verdade, né? Depois que passasse porque o tempo ele existe aí, ó. O pêndulo está só marcando a passagem de 1 segundo. Só que o que acontecer?
Quando você levar esse cara para Marte, quando der 1 segundo, ele não vai ter voltado ainda. Então ele vai começar a atrasar. Quando tiver passado 5 segundos aqui na Terra, no seu relógio lá em Marte vai estar passado 1/6 disso aí, né? Beleza? Gente, eu tenho que sair aqui agora. Não deixem de assistir às aulas, não deixem de fazer as listas, tá? Eu sei que a gente tende a priorizar a coisa que está com prazo mais apertado mesmo, mas não deixem de fazer as listas para fomentar mais dúvidas, tá? Para a gente poder discutir. Quinta-feira vai ter videoaula nova, sábado vai ter videoaula nova, tá? Eu devo soltar as aulas de sábado, eu devo soltar na sexta já de uma vez, tá? Porque eu acho que ninguém merece ficar assistindo aula no sábado. Eu já devo soltar na sexta-feira. Beleza? Segunda-feira não tem aula. E aí quinta-feira que vem é a nossa última aula antes da prova. Tá? Beleza. Até agora eu não resolvi nenhum exercício de ondas com vocês. Beleza? Então quinta-feira eu vou focar muito em exercício em ondas. Então não deixem de assistir às aulas, tá bom? Já vou parar de apresentar aqui. E vou parar de gravar também.